Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Semana passada, não, essa semana, se não me engano, 2 dias atrás, né? Eu vi a formação desse candle aqui. E aí, nessa formação de candle, eu achei curioso que nós fechamos em um candle de reversão dentro de uma zona de resistência. Entretanto, o candle era verde, né? E se você descesse aqui para o período de 2 horas, você veria que formou um cup and handle, um, um gráfico de xícara. Logo depois, obviamente, com o fundo formando um fundo ascendente no 2 horas. Só que como ele falhou em romper esta zona aqui, que era a zona de resistência, eu imaginei o seguinte: bom, esse cup and handle aqui talvez não vá funcionar muito bem, vai ser ignorado. Logo depois veio a formação desse segundo candle aqui, que é um candle vermelho. Só que olha que interessante como é que esse candle funciona. Ele é um candle vermelho com continuidade de baixa, beleza? Ele caiu em relação ao ponto de fechamento anterior, mas observa que ele não tem uma continuidade de baixa muito superior a partir do rompimento da mínima. Então, o rompimento da mínima do primeiro candle aconteceu em 37.580 e o nosso candle só chegou até 37.500, menos de US$ 100 abaixo. Então, não era um 2, 3 de venda válido, certo? Porque não deixou um terceiro candle robusto o suficiente. Seria interessante se esse candle tivesse fechado bem forte, próximo da mínima do primeiro candle, próximo de 36.800. Aí sim nós teríamos um 2, 3 de venda robusto e valeria o risco retorno, mesmo sendo preocupante shortar uma tendência de alta clara, seria, graficamente falando, possível, né, dentro desse cenário. E aí, quando eu vi a formação deste candle aqui, eu postei lá no Instagram o seguinte: cara, isso aqui tá com uma cara de que vai explodir para cima e liquidar um monte de gente, que eu vou te contar. E aí muita gente veio me perguntar: Felipe, por que tu acha mesmo, posso abrir long e tudo mais? Eu falei: olha, eu não vou aqui recomendar a operação de long ou de short para ninguém não, mas eu acreditei que fosse romper para cima por isso aqui. Você vê que não tirei nada da minha cabeça, eu não sou um profeta, gente, eu sou um analista gráfico. No gráfico de 2 horas, rolou uma cunha. Rolou uma cunha. E aí, justamente quando o candle estava formando aqui o finalzinho dessa cunha, eu vi esse desenho aqui de cunha, eu vi que o seguinte: quando ele formou esse fundo, o fundo do topo duplo, né? Fez o topo duplo, aí deixou um fundinho, ele chegou a romper e depois ficou andando de lado, aonde seria a zona de suporte, que era 37.600 aproximadamente. Ele ficou andando de lado aqui infinitamente, mantendo-se acima tanto da média de 50 quanto da média de 20 períodos. Então, uma cunha com gráficos andando acima da média, sem uma precedência forte de candles de queda, né? Mostrando que realmente o gráfico voltaria para fazer um reteste na zona dos 36 mil. Eu tirei essa conclusão. Falei, cara, isso aqui está com cara de que vai explodir para cima. Para você ver que eu estou explicando para você graficamente, para que você não pense que saiu da minha cabeça aquilo ali. Ah, apostou, acertou, agora está fazendo vídeo. Não, estou te explicando qual foi o pensamento, né? E aí justamente foi o que aconteceu. A cunha tocou top, tocou fundo e dali, rompeu para cima. E como uma cunha normal, ela entregou a primeira alta rompendo falso rompimento. Não sei o que ele fez, retestou, deixou justamente um candlezinho de reversão na zona de rompimento, confirmando o rompimento como verdadeiro e dali. Aqui foi onde muita gente quis fechar as operações, porque né, já tinha rompido o topo do rompimento, então era mais do que é,
Era mais do que possível fechar as operações aqui. Qual é o psicológico aqui para te explicar se você não entendeu? A partir do momento que nós tínhamos um topo aqui e esse candle aqui rompeu, a pergunta é, isso é um rompimento verdadeiro ou é um rompimento falso? Aí o que aconteceu? Ele voltou e retestou com esse martelinho mostrando que era um rompimento verdadeiro. Depois, quando ele fez o primeiro candle, não teve sucesso em manter-se acima da máxima, que era 38.800, esse candle aqui atingiu 38.999, porém não manteve-se acima dele, começou uma série de candles que era basicamente candles de indecisão, porque a galera estava fechando operações aqui e estava deixando a operação rolar também. Era aquele famoso bom. Já peguei bastante lucro daqui de baixo, vou fechar aqui, ao mesmo passo que tinha gente ali só prestando atenção para ver o que ia acontecer com o gráfico. Logo, como não tinha muita gente negociando aqui, porque eu não sabia se isso aqui ia continuar o processo de alta ou não, deu essa cacetada de candle andando de lado. E aí agora, obviamente, para dar aquela captada de recurso, veio mais uma pernada para cima. Por quê? Teoricamente e graficamente falando, isso aqui deveria ter caído. Por quê? Porque era uma região de resistência não confirmada, certo? Mas sabe como é que o mercado é. Tá aqui, conforme eu disse para vocês também, deve ter tido muita liquidação. 84 milhões só, merreca, já teve mais liquidações nesse mercado. Infelizmente, esse é um valor até baixo para aquilo que a gente está acostumado a ver dentro do cenário de bitcoins, mas foi um belo tapa, sim, em liquidações em short. Teve 15 milhões ali em liquidações em longs, certo? Mas é o que nós temos. E agora, Felipe, o que você me diz do cenário? Bom, eu digo a mesma coisa que a gente disse antes. Não é momento de comprar. Quem comprou lá embaixo, quem ouviu o tio Felipe aqui em 26, aqui em 25 e mandou para dentro, nesse momento está feliz da vida, principalmente quem ouviu o tio Felipe comprou link a $5, certo? Que eu fiz uns 38 vídeos falando disso. Mas não é momento de comprar ainda. Felipe, mas e se ficar subindo infinitamente? Vai continuar não sendo momento de comprar. Claro, se você não tem nada de Bitcoin, Felipe, eu nunca comprei Bitcoin na vida. Então, sei lá, separa seu capital em 4, né? Eu tenho, sei lá, como eu recebi recentemente essa dúvida. Felipe, eu tenho $50 mil para investir em Bitcoin. Eu não tenho nada de Bitcoin. O que você me recomenda fazer? Eu falei, cara, eu não sou um consultor credenciado ainda. Mas eu vou te dar o que eu faria com o meu dinheiro. Se você quiser seguir ou não, mas pensa com muito carinho antes de você tomar decisões com o seu dinheiro. Lembra-se disso. Eu dividiria meu capital em 4 partes. E aí eu compraria uma parte, né, 1/4 de Bitcoin em qualquer preço. E os outros 3 eu compraria só em suportes especializados. Aí eu falei isso, inclusive, quando tava... Foi aqui, mais ou menos. Né? Mais ou menos aqui, nesse fundo aqui, em 36 mil. Aí eu falei, faz isso. Mas não espera lucro ou... Esse é hold. Comprou, mantém hold. Os outros 3 partes, você experimenta, espera até buscar uns suportes, até buscar umas zonas onde é mais atrativo a compra, certo? Porque o gráfico pode continuar subindo, buscar 45, 46, 50 mil? Ele pode, mas ele também pode afundar amanhã, entregar essa alta toda e buscar a zona dos 30 mil. Eu falei, então você vai ter que estar ali atento e vai ter que aceitar esse prejuízo inicial, mas não fica... Não perde sua cabeça por isso. Se ele simplesmente entregar tudo e amanhã buscar 30, é o momento de você usar os outros 3/4 para comprar os fundos mais fundos. Porque quando tiver em lucro, vai estar lá na zona dos $200 mil e tanto faz se você comprou em 35 ou em $30 mil. Ah, Felipe, então eu vou comprar agora já que tanto faz. Bom, se você tiver a visibilidade de holder para vender só em 2025, não é um problema realmente. Agora, se você é como eu, que gosta de comprar em fundos confirmados, e por mais que você mantenha 70% do que você comprou aqui em hold, alguma coisa você vai querer executar aqui e aqui para poder botar lucro no seu bolso, eu gosto de fazer isso.
Eu compro fundo e mando para a carteira de hold, mas eu deixo um pouquinho a mais ali que a gente vai tentar carregar um lucro ali de 50, 70, nesse caso aqui mais de 100%, para poder fazer lucro a médio prazo. Se você é desse tipo, né, que é como eu opero, eu acho que você tem que ter muita paciência na hora de fazer as suas compras. Certo? E esse não é o momento, obviamente, muita distância da média de 20, mas o principal para a gente é a média de 50. Eu acho que ela é o grande divisor, ela é o grande ponto aqui que vai valer a pena comprar. E olha que interessante aconteceu aqui, o MACD no gráfico diário, pela primeira vez em algum bom tempo, registra um tique positivo. Claro que ainda é cedo, né? Ainda são 6 e pouco, ainda muita coisa pode acontecer até as 9. Mas isso aqui registra um tique positivo interessante, porque se isso aqui continuar subindo, o gráfico teoricamente vai buscar as nossas previsões de 40 a 45, que foi o que eu tinha dito para vocês, né? Lembra que já não é de hoje que eu falei para vocês que a zona entre 40 e 45 é a zona que eu espero querer executar bastante coisa, botar muito lucro no bolso aqui nessa zona, porque é a zona onde o gráfico tende a iniciar o processo de reversão, né? Calmamente esperamos isso aqui. Tirei dúvida de muitas pessoas. E aí, Felipe, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Bom, se cair, a gente vai, né, vender mais barato, obviamente. Mas meu objetivo tá lá em 42 e eu mantenho esse objetivo. Então, outra coisa interessante, era para falar isso só amanhã, mas, né, o tique positivo do MACD semanal também se manteve. O que significa que nesse momento as perspectivas de alta continuam extremamente fortes. Então, extremamente fortes. Teve volume nesse rompimento aqui. Então, se teve volume, foi um rompimento bom. Hoje o volume foi fraco, por mais que tenha continuado o processo de alta. Isso já nos agrada tanto, mas teve rompimentos de linha do MACD. Então vamos ver como é que vai ser aí o próprio fechamento semanal, se a gente vai conseguir se manter acima da zona que anteriormente era resistência lá em 38.500 aproximadamente. Se isso acontecer, 42.000 tornar-se-á cada vez mais próximo e factível para gente. Certo? Dando uma pincelada rápida no nosso querido Bitcoin Wisdom, dá uma observada que a zona dos 40 começam a surgir bastante ordens. É normal que 40 e 45 tenham uma zona de resistência muito chata, porque são valores inteiros. Players do mercado tendem a respeitar valores inteiros, 35, 45, 50, porque são valores que remetem a números fechados. Então, isso, psicologicamente falando, é entendido como suporte e resistência dentro do mercado. Semelhantemente, a zona dos 38.000 também começa a acumular bastante ordens, o que, né, pode ser interessante para quem quer abrir long nessa zona dos 38. Short na região dos 40, eu particularmente não te aconselho. Por quê? Porque você pode receber uma bela de uma manipulada na boca e tomar um belo de um stop. Então eu particularmente não acho que vale a pena brincar aqui na zona dos 40 não. Mas se buscar 38 e você quiser abrir long, talvez seja muito mais atrativo. Claro, você vai olhar quando chegar lá, mas a princípio é isso que a gente tem para analisar. Certo? Dando uma olhada rápida na querida e amada link que vocês pediram, tá buscando um topo duplo. Então, nesse momento é a hora da verdade. Vai romper esse topo duplo? Vai buscar, vamos botar aqui uma extensão de Fibonacci como quem não quer nada. Se ela romper essa zona aqui, que inclusive é a 618, ela começa a olhar para a zona dos 19 dólares factivelmente. Começa a olhar para essa zona dos 19 dólares como um eventual alvo e vai ser interessante. Eu quero vender link antes dos 20, pelo menos alguma coisa antes dos 20, porém abaixo, antes dos 20, mas também acima dos 18. Então, acima dos 18, para mim, é interessante vender link. Então, se buscar essa zona dos 18.098 aqui, eu talvez queira executar alguma coisa em link, sim. Eu acredito que 20 vai deixar uma zona de resistência muito forte para link. Aí pode deixar um
uma zona de suporte mais acentuada, talvez perto de 13 ou perto de 14 dólares, que foi onde ela engasgou mais. E aí seria interessante vender em 19 para recomprar em 14. Né? A gente ganharia aí 5 dólares por link de lucro. Então, para mim é interessante isso. Então, estou olhando ela de perto, porque todo esse processo depende do eventual rompimento dessa zona dos 16 dólares e 65 centavos. Se isso acontecer, para as próximas horas, olharemos para 19 dólares, certo? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Ah, não, o Ethereum. Vocês também me pediram muito para analisar o Ethereum. O Ethereum fez o eventual rompimento agora da máxima depois de um topo duplo, tá? Então, ele deixou o topo, buscou fundo, fundo duplo, topo duplo, rejeitou, fundo ascendente e agora rompeu. E agora, Felipe? Agora a gente precisa saber se isso aqui é um rompimento válido ou não. Para a gente saber, vamos ter que esperar 1 ou 2 candles para saber se ele vai continuar o processo de alta ou se ele vai reverter isso a partir de amanhã. No primeiro candle é impossível saber se o rompimento foi válido ou não. Vale lembrar, a máxima recente está perto da zona 2. Não, foi rompida já, né? A máxima recente. A máxima recente foi rompida. Isso é muito bom, sendo bem sincero. Isso é bem interessante pra gente. Então agora é ver se esse rompimento aqui é válido ou não. Deixa eu ver se semanalmente Semanalmente ele rompeu a máxima também. Cara, isso aqui é bom, hein? Deixa eu dar uma olhada nessa FIBO aqui para ver qual é a próxima zona que o Ethereum vai encontrar. Ó, a zona da 0,5, que inclusive não foi retestada e a Ethereum está a caminho de lá, é em 2.200, né? Tá bem perto de lá. Então, zona da 0,5, se segurar, obviamente a gente começa a olhar para a zona anterior, 1.900, como uma zona interessante para abertura de operações. E eu não acho que eu compraria hold aqui, mas talvez um swing trade seria interessante. E rompendo a 0,5, próximo alvo está lá em 2.500, que é a 618, certo? 618 que também é o fundo anterior do Bitcoin, tá? A 0,5 agora, ela está retestando agulhas. Você observa aqui que essa região aqui deixou bastante agulha e ela deixou justamente nessa zona da 0,5. O que corrobora para eu te dizer que talvez nesse momento aqui a gente não consiga romper a um primeiro toque 2.200. Beleza? Porque tem muita agulha aqui que está sendo retestada. Depois que isso aqui for rompido, a gente vai para onde o corpo fecha. E o corpo fecha justamente na 618, 2.500. Então, são esses os alvos que a gente tem para o Ethereum. Vamos ficar de olho em 2.200. Se romper, é alegria. Próximo alvo, 2.500. Mas a chance de romper agora eu acho que é baixa. Não é zero, mas é baixa. Certo? Pincelamos bem as 3 criptos que vocês pediram e eu espero que vocês tenham entendido por que eu disse que estava com muita chance disso aqui simplesmente explodir para cima alguns dias atrás lá no Instagram. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, me chama também lá no Instagram, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sempre. E acima de tudo, deixa o like nesse vídeo aqui, dá trabalho para fazer isso aqui, então por favor, deixa o like. Se você quiser aprender comigo, dá uma olhada no link da descrição aí também, né? Adquire meu livro, cola comigo que eu tenho certeza que você vai fazer muito lucro. Quem me escuta desde o início, comprou muita coisa barata, certo? Eu falei do Ethereum quando estava 800, Link quando estava 5, Matic quando estava 45 centavos. Então, assim, né? São vitórias que a gente foi acumulando durante todo o período de bear market e vamos carregar até a bull run com certeza. Tem muito lucro ainda na mesa para a gente pegar e vai ser nosso, certo? Valeu, muito obrigado se você ficou até aqui. Tamo junto.